começou a sua caminhada com oração. Sustentou o seu ministério com oração. Terminou o seu ministério com oração. Aleluia. A oração, na verdade, é um assunto que gira em torno da Bíblia. Porque, amados, a oração, ela existe aqui na terra. Porque Deus instituiu a oração como um sistema de comunicação. A própria palavra oração, a origem da palavra oração, ela deriva do grego que significa prosuke. E a palavra prosuke, ela traz um sentido de diálogo, conversa. E nós sabemos que diálogo é uma comunicação entre dois seres. Aleluia. Amém. E na comunicação nós aprendemos dois tipos de comunicação. Temos o monólogo e temos o diálogo. O monólogo é aquela comunicação que nós falamos com nós, ou seja, eu falo comigo mesmo. Monólogo. Mas diálogo, eu falo com uma ou mais pessoas. E a palavra oração deriva do termo grego prosuke, que significa conversa, diálogo. Quer dizer que Deus, quando instituiu o sistema de oração, Ele instituiu primeiramente para conversar com seus filhos. A primeira intenção de Deus para instituir a oração era para conversar. Porque quando o homem cai, o homem perde a comunicação divina com Deus. Livro de Gênesis, capítulo 6, a Bíblia diz que o homem agora é carne. O meu espírito não permanecerá mais ao homem porque é carne, e 120 anos viverá. Mas quando vamos mais abaixo do livro das Salmos, a Bíblia diz que os anos do homem foram reduzidos a 80 anos, ou 70 anos. Por quê? Porque o Espírito de Deus foi retirado do homem. Aleluia. E por mais que a oração é uma instituição em si, mas o que nos torna efetivos na oração é a pessoa do Espírito Santo. Porque se nós não orarmos com a ajuda do Espírito Santo, a nossa oração vai se tornar ineficaz. Louvado seja Deus. Quando o Espírito sai do homem, o homem perde a total comunicação com Deus. Mas Deus começou como se fosse a fazer uma experiência laboratorial, a levantar alguns homens ao longo do tempo para efetuar algumas ações na terra. E esses homens que Deus levantava, o que sustentava o seu sistema era oração, sacrifício. Olhamos na vida de Abraão, olhamos na vida até de Enoque, o sétimo homem, conforme foi profetizado, e Judas fez menção. Todos esses homens, pelo menos Enoque e Abraão, sustentaram, mantiveram a sua vida por base de oração e sacrifício. Você vê na Bíblia, Abraão, quando chegava numa terra, uma das coisas que ele fazia é levantar um altar. Porque altar simboliza a conexão com Deus. E a oração é um dos princípios que rege o altar. Porque todo altar que não é sustentado pela oração é um altar quebrado. Mesmo no mundo da bruxaria, os sacrifícios que eles fazem para sustentar o altar, para eles, é como se fosse um sistema de oração para os deuses estranhos deles. Quer dizer que a oração é um sistema em si que não só sustenta a nossa vida, mas nos mantém próximos de Deus. Amém. Aleluia. Amém. Vamos para algum lugar. Louvado seja Deus. I'm going somewhere. Estou indo para algum lugar. Então, quando olhamos no sistema de oração, conseguimos entender que Deus, no seu infinito amor, não queria perder comunicação com a humanidade. Ele queria continuar a se comunicar com a raça humana. Mas qual é o meu conforto a usar para comunicar com os meus filhos? Entregou a oração. Por exemplo, Davi, quando caiu com Batseba, diz a Bíblia que Davi ficou arrasado, quebrado. E a única saída que ele encontrou depois do profeta Natan revelar o pecado que ele cometeu,
única saída não foi fugir aos braços dos inimigos. Não. A única saída foi se quebrantar na presença do Senhor. Porque ele sabia aonde fugirei da presença do Senhor. Foi o mesmo Davi que escreveu: se eu subir do céu, ele está lá. Se eu vir na terra, ele está lá. Se eu fazer a minha cama no Senhor, ele está lá. Aonde fugirei da presença dele? Não há lugar para fugir da presença do Senhor. Por isso Davi entendeu: assim que eu peguei, não há outro lugar para fugir. Eu tenho que voltar para Deus. Eu tenho que recuar para Deus. E eu tenho uma mensagem para alguém que se calhar pecou. Mesmo se você pecou, falhou, não há outro caminho para fugir. O caminho para você voltar é para Deus. Yes. Aleluia. Aleluia. Deus começa a nos ensinar que o segredo do nosso sucesso, da nossa comunhão com Deus, não é só a palavra, mas também a oração. Aleluia. Mas também é a oração. E vemos no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 5, Jesus a ensinar os seus discípulos sobre a parábola do amigo importuno. Ou seja, amigo chato, amigo que incomoda. Aleluia. E Jesus apresenta da seguinte forma: imagina um amigo chega na casa do seu amigo de noite, hora de dormir. Ele está com fome, quer comer, mas o seu amigo está a dormir. E ele vai batendo porta ao ponto de incomodar o seu amigo que está a dormir. E Jesus dizia que se o seu amigo não o atender, por ser seu amigo, pelo menos vai lhe atender para parar com o incômodo, porque ele quer dormir. Pelo menos vai lhe atender para parar de o incomodar, porque é hora de dormir. O que Jesus estava querendo nos ensinar com esta parábola? Jesus estava nos ensinar a importância de perseverarmos na oração, a importância de continuarmos firmes na oração. Porque há pessoas que começam a orar por um assunto e quando veem que o assunto parece que Deus não está a responder, param de orar naquele assunto e mudam para um outro assunto. Jesus está querendo nos ensinar que nós devemos começar a ser persistentes na oração. Devemos começar a ser remitentes na oração. Mesmo que a resposta hoje não veio, amanhã não veio, mas eu estou firme para orar. Mesmo que Deus não me respondeu hoje, mas eu estou firme para orar. Porque enquanto eu estou a orar, alguma coisa em mim está a sair. Enquanto eu estou a orar, alguma coisa em mim está a ser transformada. Enquanto eu estou a orar, aquela raiva que me consome está a sair. Porque todo mundo que entra na plataforma de oração, alguma coisa é transformada. Aleluia. Jesus vai nos ensinar a importância da persistência na oração. Quantos de nós já tivemos muitos projetos de oração, mas por causa, se calhar, do tempo que Deus não está a responder, muitos pararam, desistiram de orar? Mas escuta uma coisa: 2024, estamos nessa de 12 dias para construir ano de 2024. E os princípios se definem no princípio. Todo princípio de uma sociedade, uma organização, não importa qual seja, devem se definir no princípio para que no meio, ao longo do crescimento dessa organização, não haja problemas de base. A base deve ser definida onde? No princípio, para que os problemas de base não se encontrem lá no meio. Em janeiro é o melhor mês para nós começarmos a profetizar mês de fevereiro, começar a profetizar mês de março, começar a profetizar mês de maio, começar a profetizar abril, começar a profetizar até dezembro. Por quê? Porque janeiro é o princípio e é o mês que estamos aqui para definir, mudar e alterar 2024. Mesmo que alguém lançou uma palavra contra ti, a te declarar que você não vai avançar, pelo facto de estares nessa atividade, 2024 está mudando. Aleluia! 2024 está mudando. Por quê? Porque nós estamos em oração para alterar 2024. Enquanto eu estou a pregar, Pai, eu fico como se fosse uma nuvem aberta. Eu aprendi
dia que, por causa do tempo, não poderia avançar com algumas declarações proféticas, mas eu ouvi, segundo a orientação divina, para alterar o destino de alguém. Amém. Eu ouvi segundo a orientação divina para alterar o destino de alguém. Amém. Aleluia. Amém. E pode crer, 2024 você vai vencer em nome de Jesus. Amém. 2024 você vai avançar em nome de Jesus. Amém. Eu não quero saber se há demônios que usam bruxo na tua família, mas você vai avançar. Uma jovem foi na igreja à minha procura, porque ela tinha problema de quistomioma, não estava conseguindo conceber. E eu orei para ela, para essa jovem, ela nunca ficou grávida. Não passou mais de 7 meses. No mês a seguir, ela veio testemunhar na igreja. Veio testemunhar que estava grávida. Grávida. Eu não estou aqui para fazer bonito ou pregar para prontos. O apóstolo hoje pregou, não fala para apoio. Mas eu estou aqui para alterar o destino de alguém. Amém. Yes. Aleluia. Mas escuta, 2024 deve ser o ano da tua elevação. Amém. Aleluia. Mas para que isso aconteça, para além da fé, tens que incluir a oração. Para além da fé, tens que incluir o quê? A oração. Porque eu entendi, quando alguém entra na oração, ele começa a alterar a estrutura no mundo espiritual. Quando alguém entra na oração, ele começa a alterar o sistema satânico. Quando alguém entra na oração, ele começa a alterar a agenda diabólica. Mesmo que escreveram que 2024 vais morrer, mas quando você entra na plataforma de oração, você começa a reescrever aquilo que falaram mal de ti. Começa a reescrever o teu destino. Por quê? Porque a oração em si é uma plataforma que transfere mudança. A oração em si é uma plataforma que transfere mudança. Aleluia. Amém. E Jesus dizia que esse amigo insistia em pedir até que o seu amigo lhe deu pão. Mas é isso que Deus quer para nós esse ano. Que continuemos a fazer o quê? A insistir na oração. Aleluia. Continuemos a fazer o quê? A insistir na oração. Não, pastor, eu não posso parar de orar. Já subi monte para orar a favor do meu casamento. Não para, tem vigília. Fim da vigília para orar, não para. Ainda tem manhã de oração. Venha. Ainda tem tarde de oração. Apareça só. Mesmo na tua casa, escuta uma coisa. Mesmo na tua casa, transforma a tua casa. Localiza a uma parte da tua casa como se fosse o teu santuário. Quando você chega naquele local, esse é o local de se abrir para Deus. Esse é o local de orar. Local de se consagrar. Local aonde a atmosfera está preparada. Quando eu começo a orar, alguma coisa começa a acontecer. Para mim, 2024 vai ser um ano de bênção. Pai, homens que transformaram o destino, homens de Deus que transformaram o destino, filhos de Deus que transformaram o filho de destino, eram homens de oração. E a pergunta que se coloca é: quantas horas por dia você investe na oração? Quantas horas, pelo menos por semana, você investe na oração? Mas segundo o sistema judaico e romano de oração, ou seja, horário do dia ou da vigília, existe pelo menos 4 vigílias da noite. 4 pelo menos, segundo o relógio da vigília romano. O que é isso, apóstolo? A noite, segundo o relógio romano, começa às 18 horas. E a primeira vigília da noite é das 18 às 21. A segunda vigília da noite começa das 21 até as 2 da manhã. Ou até as 0 melhor. E a terceira começa das 0 até as 2 da manhã. E a quarta vigília começa das 3 até as 6 da manhã. E diz a Bíblia, quando Jesus estava a andar por cima do mar, Jesus encontrou os discípulos na quarta vigília da noite, que era das 2 da manhã às 6 da manhã. Querendo dizer, quando Jesus transformou o pão em peixe, ele subiu no monte para orar. Orou
se calhar das 21 ou das 22 até as 2 da manhã. E às 2 da manhã, ou às 5 da manhã, porque a quarta vigília, depois de 2, 3 ou 4, 5 horas, foi ao encontro do discípulo andando no mar. O que ele quer falar com isso, apóstolo? É que Jesus tinha uma vida de oração consistente, que ele não tinha hora de orar. Qual hora ele orava? Qualquer hora ele orava. Diz a Bíblia, quando Jesus estava prestes para escolher os 12 apóstolos, passou toda a noite a orar. Passou toda a noite a se consagrar, a buscar a face de Deus, para não se calhar escolher de forma errada. Uma vez Jesus chegou ao discípulo, a Pedro, e disse: Pedro, Satanás queria a tua vida, mas eu tive que pelejar ao teu favor. Amém. Tive que orar ao teu favor para que fosses protegido. Mas quando fores forte, proteja os teus irmãos. Amém. Aleluia. Amém. Jesus em Getsemane, enquanto estava a se avizinhar a sua crucificação, a primeira coisa que ele fez não foi reunir os discípulos para pedir conselho: eu vou morrer, vamos aconselhar o quê? João foi na palavra que eu falava profética para levantar o meu ego. Não fez isso. A primeira coisa que ele fez foi se quebrantar na oração. Começou a orar. Subiu no monte. Foi em Getsemane. Começou a orar. Por quê? Porque Jesus sabia que a chave está na oração. A chave está na oração. A chave está na oração. Posso passar problema, posso passar luta, mas eu não posso parar de dobrar o meu joelho. Posso passar circunstância, não posso parar de quebrar o meu joelho. Por quê? Porque o meu sucesso como cristão também está conectado com a minha vida de oração. O meu sucesso como cristão também está conectado com a minha vida de oração. Cristão que ora carrega fogo. Cristão que ora carrega labareda. Cristão que ora carrega espada. Cristão que ora carrega unção. Porque quando você ora, o inimigo pode se levantar. Quando você ora, o demônio pode se levantar. É como se uma barreira tivesse ao teu lado escrito passagem proibida. Passagem proibida. Aleluia. Isso só acontece para aqueles que oram. A oração nos dá a capacidade de ultrapassar a dimensão natural e começar a olhar na dimensão sobrenatural como se fosse natural. Para Jesus, alguns milagres já eram natural. Para Jesus, alguns milagres já era natural. Quando alguém ainda começa a se alegrar porque orou para alguém que tinha dor de cabeça e a cabeça passou, dor passou, está a festejar, consigo entender que ora pouco. Porque isso deve ser o nosso natural. Aleluia. Deve ser o nosso natural. Alguém fala oração. Alguém fala oração. E Jesus continua dizendo: esse amigo deu um pão ao seu amigo porque o amigo estava a incomodar. Aleluia. Quero usar essa palavra metaforicamente para falar quanto tens incomodado a Deus. Uma palavra metafórica. Quanto tempo tens investido para incomodar Deus? Porque, entre parênteses, Deus não se incomoda, mas uma palavra metafórica que Jesus usou. Quanto tempo tens investido para incomodar a Deus? Quanto? Há irmãos que só oram mesmo antes de dormir e acabou. Há irmãos que só oram, pastor, antes de comer e acabou.
e acharás. Batei e a perseguição. Pois aquele que bate, a porta será aberta. Aleluia. Qual dos pais que o filho pedindo pão lhe dará pedra? Ou pedindo peixe lhe dará serpente? Aleluia. Escuta. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Sendo filho de Deus, escuta, eu estou na melhor posição para reivindicar o meu direito perante o meu pai. Porque um pai que é pai não vai deixar o seu filho padecer. Ou você é filho, ou você é enteado. Porque quando alguém é filho, eu tenho aprendido isso com meu filho. Quando meu filho acorda de manhã para comer, eu não posso negar porque eu sou pai. Tenho que lhe dar de comer. Por quê? Porque eu sou pai. Imagina Deus, o pai que supera todos os pais. Se você pedir pão, vai dar pedra. Não. É que alguns não sabem como pedir. Alguns não sabem como orar. Alguns não sabem como se quebrantar. Porque o segredo está na oração. Aleluia. Irmãos, aquela porta de emprego que não estava se abrindo no passado, continua a bater. Continua a bater. Porque até quero fazer conexão com a mensagem de ontem. Aqui também envolve fé. Yes. Aleluia. Amém. Aqui também envolve o quê? Fé. Continua a bater. Aleluia. Porque, pastor, eu entendi que Ana, quando começou a orar para pedir Samuel, Deus só não deu Samuel. Essa é a minha compreensão como pregador. Deus só não deu Samuel porque não era tempo para Samuel ver o mundo ainda. Porque Ana orava para pedir um filho a Deus, mas Deus não queria dar um filho apenas, queria dar um profeta. Com todo respeito, Ana era rival de Penina. Penina também tinha filhos e Ana era estéril. E eu comecei a entender, os filhos se calhar da Ana foram na Penina, porque a Ana queria só um filho, mas Deus queria um filho para Ana e um profeta para Israel. E Deus deixou com que a Ana insistisse na oração, porque eu entendi que o taxista que a Ana queria se calhar estava na Penina, o eletricista que a Ana queria estava na Penina, o caminhonista que a Ana queria estava na Penina. Deus não queria eletricista, Deus não queria caminhonista, Deus não queria professor, Deus queria um profeta. Então Ana, continua a orar, porque você não vai criar caminhonista, não vai criar, com todo respeito, Deus queria profeta. Então Ana, continua a orar, continua a orar, continua a buscar, a tua bênção está a chegar, continua a buscar, a tua bênção está a chegar, porque a tua bênção não é só para ti, mas também é para mim, porque eu quero abençoar o meu povo. Aleluia. Então, Ana teve que insistir, buscando, insistir, orando, até que a bênção nascesse, até que a bênção surgisse. Quantos de nós estamos a desistir no sistema de oração? Estamos a fracassar, estamos a falhar. Estamos a fracassar, estamos a falhar. Angola vai ser conhecida como nação que Deus comanda, não importa se é muçulmano ou whatever, mas Angola será conhecida como nação de poder que Jesus comanda quando o povo cristão se levantar em oração. Um dos maiores avivamentos do século passado, que arrastou a América toda, em 1901, avivamento da Rua Sousa, começando com William Seymour, não começou com aconselhamento bíblico, começou com oração. Não começou com conferência bíblica, começou com oração. Não sou contra conferências, não sou contra aconselhamento pastoral, mas todo avivamento sempre começa com oração. Queres que a tua casa seja reavivada? Traga oração na tua casa. Queres que o teu filho seja reavivado? Começa a lhe ensinar a orar. Por quê? Porque a oração é a chave para a explosão espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Fundador da igreja metodista, chamado John Wesley. Por que o nome metodista foi dado à igreja metodista? Por quê?
metodista vem do termo grego metódico, ou metodeia, que significa formas, que significa caminhos. E esse grupo metodista tinha certa forma de orar, pai. Eles tinham horas específicas de orar. Não oravam qualquer hora. E quando os povos, os seus conterrâneos lhe viram orar, da forma que eles andam, da forma que eles oram, da forma que eles pregam, era de uma forma metódica, na forma metodista. Metodista. E diz a Bíblia, ou seja, diz a história, que John Wesley era um dos homens da metodista, o fundador, que quando pegava o micro, quando lhe dava a palavra, ou quando começava a ministrar, coisas começavam a olhar. Milhares começavam a acontecer. Porque John Wesley era um homem que investia tempo em oração. Investia tempo buscando a Deus. O nome é justamente um dos grandes teólogos do século XX, que escreveu um dos livros da teologia pentecostal. Quando não me infelizmente vou falar o nome da pregação. O primeiro encontro que ele teve com Deus foi através da leitura bíblica. Ele começou a ler o livro de Apocalipse, leu toda a Bíblia várias vezes. Quando chegou no livro de Apocalipse uma vez, começou a ler aonde fazia menção da Nova Jerusalém. E sempre que ele lia um versículo, ele dava glória a Deus. Sempre que ele lia um versículo, dava glória a Deus. E diz a história que ele orava e meditava a palavra. Quando chegou nesse versículo, capítulo específico, começou a orar e a dando glória a Deus. Está a ler? E as ruas são como de ouro. Ele a glorificar, glória a Deus. E o nosso Deus enxugará as lágrimas, ele glória a Deus. E Deus dará uma pedra nova, escrita com o nosso novo nome, glória a Deus. Diz a história que quando ele deu o quinto glória a Deus, toda a sala, ele era advogado por profissão, toda a sala onde ele estava trabalhando se encheu da glória de Deus. Ninguém conseguia pegar ninguém conseguia pegar ele. A unção era tanta que no prédio dele tinha vários escritórios. E alguns dos seus colegas falavam: o jurista fulano ficou maluco. Vieram tentar lhe pegar nos seguranças. Os seguranças foram entrar também, caíram na glória. Começaram a falar em língua estranha. Tentaram chamar outro grupo de segurança, também caíram na glória. Mais tarde os seus colegas vieram para tentar cobrir a situação, também caíram na glória. Naquele dia que era difícil, estava cheio da glória de Deus. Uma invenção. Vai ler, não me vem agora. Está lá um dos escritores da teologia pentecostal. Quando levaram ele na sua casa, lhe levaram no colo, colocaram-lhe na cama. Ele diz a história no seu livro que a glória de Deus veio como se fosse ondas de poder. Ele a dormir, poder vem, entra nele, sai, ele cai. Tenta levantar poder, entra, sai, cai. Tenta levantar poder, entra, sai, cai. Era poder disse toda noite. Chorei até lágrima acabar. Estava chorando, não tinha mais lágrima. Porque era poder atrás de poder. Era poder atrás de poder. No dia seguinte, quando ele saiu da sua casa, tomou banho, foi para o serviço trabalhar, entrou numa loja para comprar alguma coisa. Quando ele saltou a mulher da loja, a mulher caiu. O gerente veio para tentar mudar a situação, também o gerente caiu. Era uma loja que por detrás tinha uma fábrica. Os trabalhadores vieram para acudir, adivinham? Caíram no poder. Naquele dia era avivamento. Ontem era avivamento no escritório. Agora hoje é avivamento na loja. Quando saíram da loja, avivamento foi na rua. Eu quero falar para alguém. Quando você começa a orar, avivamento pode começar na tua casa. Não vai acabar lá. Pode começar no teu quarto. Não vai acabar lá. Porque a Bíblia diz: uma candeia acesa, ninguém acende e coloca por baixo da cama. Tem que colocar num local estratégico para iluminar
rua. John Knox. Jesus. Alguém fala para o seu irmão avivamento. Oração. Não me olhe só assim com esse olhar assim. Mas escuta uma coisa, deixa-me lhe falar porque eu, apóstolo Joveta, eu sei o poder da oração. Pai, já testemunhei que uma vez uma madre lá da igreja veio com um bebê morto, totalmente morto. O bebê caiu, não sei também como é que o bebê caiu, morreu. E eu estava na igreja, eu liguei no servo e falei, servo, pega o óleo da unção, coloca na testa do bebê, ele vai acordar. Mano, poder de Deus, poder de Deus. Amém. E qualquer um pode ser usado pelo poder de Deus. Amém. Aleluia. Qual é o segredo? O segredo é oração. Não estou aqui para levar o meu nome, não estou aqui para exaltar o meu nome, mas estou aqui para contar a história da minha transformação também. Quando eu comecei a entender o poder da oração, Pai, eu comecei porque, pela graça de Deus, Deus me deu a primazia de aprender a falar inglês, que eu bebi muito dos homens de Deus da anglofonia. Bebi muito. E eles lá na anglofonia não brincam de orar. Ghana é um dos países da África que oração para eles não é brincadeira. Oram que oram. Muitos até pensam que Congo, a nação do Congo, é uma nação em África que ora mais. Esquece. Tem Nigéria. Tem Ghana. Oram. Estão a te orar 11 horas de tempo. Numa pregação, só mesmo um culto, se reunir, oração. Das 21 até as 7 da manhã, oração. Se quebrantar na oração. É aqui agora, eu estou 30 minutos, eu falei assim, pastor, não é isso? Pastor aqui, o que é isso? Então, fugiu o pastor, começou a orar. Esse pastor também, pensa que aquele essa oração trabalhando. Tem que vender. Naqueles. Agora não sabe orar ainda. E se tem homens de Deus que oram agora, são poucos homens de Deus. Quando eu comecei a aprender com os homens de Deus, eu comecei a colocar desafio na minha vida. Eu orava ainda 30 minutos, eu era muito jovem. 30 minutos. 30 minutos. Depois acrescentei 1 hora de oração. Acrescentei 2. Depois vi, não está mais cuidado. Porque em 1 hora, via que agradecer a Deus levava 1h30. Aumentei mais 3 horas. 4 horas. 5 horas. 6 horas. E amados, posso vos garantir, eu sou prova viva de que quando você ora muito, Deus começa a transformar a tua vida. Amém. Quando você ora muito, Deus começa a transformar a tua vida. De todos os milagres que estão acontecendo, prende um bairro duro. Evangelho não prende, até o meu pai explicou, disse, eu puxo o quando foi lá no primeiro ano, disse, aqui, esse bairro, olha pai, ele me viu aqui, nada, nesse bairro é muito antigo. É um bairro duro. Quando eu comecei no quintal, no meu quintal, logo na segunda semana, as vizinhas, esse pastor pega nos seus das crianças. Meu Deus, isso é sério. Os vizinhos estão a ouvir, o vizinho ao lado, que saiu para todo mundo quando sai e volta, começou a fazer barulho no quintal, mas também quem ficou maluco é a igreja final. Segunda semana, a acusação. No terceiro mês, 2 bruxos do bairro morreram. 2 bruxos morreram. 2 bruxos morreram no terceiro mês. No 5º mês, para além dos milagres que Deus começou a realizar lá no meu quintal. No meu quintal, uma mamã veio desesperada, negócio não estava a andar. Ela queria viajar para a Europa. Já tentou bater várias portas do governo, não conseguiu. Deus fez graça em 1 mês, 2 meses melhor. A mamãe hoje está em Portugal fazendo negócio. E para raiva do tempo que estava se apertando a mamãe, ela é estrangeira, mas lá em Portugal está trabalhando no setor público. Entrou no setor público como funcionária pública. Funcionária pública, estrangeira, angolana, lá em Portugal, funcionária pública. Não é a graça, ou seja, não é o conhecimento demais que Deus nos considerou. Não. É o poder de Deus que opera através da oração. Amém. 2024 será transformado quando você quebrantar-se na oração. Quando você... Há irmãos que para orar só depende do
também ele não ora mais. Estavam esperando o próximo programa da igreja. Ah não, pai, quando é mais vamos lançar aquela atividade? Deus pesquisou, qual atividade? Aquela que o apóstolo pregou. Quando ele estava